Pessoal, então nós vamos seguir. É isso, Carol? É isso? O professor Póllux Martins agora, então. E aí, ó. Esse é o cara do português, ó. Esse cara é o seguinte, ó. Nós temos que acertar, certo? Nós temos que acertar um monte de questões desse cara aqui na prova. Todas? Todas. Vocês viram o que a Lara falou, né? O português, ele comanda, tá? A legislação vai, mas o português é o defeito de todo mundo. Todo mundo tem defeitinho de fábrica do português. E quando eu contratei o Póllux para essas nossas novas turmas de língua portuguesa do Oficial de Justiça, o curso está começando praticamente hoje, né? Os senhores podem ter certeza que o Póllux assumiu um compromisso comigo. Ou seja, de resgatar o português de todos aqueles que escolherem o CETEC. O que é resgatar? Resgatar é o seguinte, conforme o nosso tempo de dedicação para a língua portuguesa até agora, nós temos um perfil, nós temos uma bagagem, certo? Então, tem gente que está sem ver português há muito tempo, tem gente que não lembra... E tem que se adequar também o português com a banca, não é? Eu sempre dou aquele exemplo de assim, olha, nós já tivemos concursos, que há 30 anos eu preparo para concurso, o CETEC, com o nome de CETEC há menos tempo, né, metade desse prazo, mas eu me lembro que tinha questões que vinham assim, para te mostrar se era certo ou errado, se café era acentuado. Depois eu vi uma outra pergunta que perguntava qual a regra que acentuava café. Então, tu vê que é interessante. Então, de uma forma ou de outra, tu tinha que saber a regra, né? Para dizer se café era acentuado, depois dizer qual era a regra numa outra questão. Então, essa sintonia, isso está muito relacionado ao professor de língua portuguesa que vai trabalhar para aquele concurso especificamente. É uma espécie de dedicação especial para aquele certame, de acordo com aquela banca, de acordo com aquela visão que nós queremos, que é gabaritar as questões de português. O CETEC investe muito nisso. Por quê? Porque eu quero sempre ter isso que eu tive agora aqui. Uma menina que estudou, como vocês viram, a Lara, não é isso? Que o mérito é todo dela, mas que ela olhava para mim toda hora como se fosse assim, mas tu também faz parte disso, tu também é responsável por isso, Paulo. Tu também fez parte dessa minha vida. A vida que hoje ela comemora dizendo, graças a Deus, hoje eu tenho dinheiro para fazer o que eu quero, dos meus cabelos, dos meus LEDs. Certo? Então, assim, ó, e isso não é passageiro. Isso aí é para a vida toda. Ela só vai deixar de ser a hora que ela quiser sair do Poder Judiciário, correto? Senão ela vai se aposentar e seguir sendo paga pelo Estado do que ela ganha até, digamos assim, a velhice dela. Então, é algo que a gente investe agora, mas que é para uma vida inteira, se tu quiseres. Nessa vida inteira. Então, vale a pena. É assim que eu monto as equipes da escola CETEC para a preparação para o Tribunal de Justiça. E o Póllux é o escolhido agora para esses cursos que nós estamos iniciando, com vistas ao Classe O e com vistas ao PJH. Com a palavra, então, o cara. Obrigado. Bom dia, pessoal. Bom dia. Ih, mas tá meio fraco isso aí, né? Sabe que a pessoa para ser oficial de justiça tem que ter força, né? Claro, porque geralmente, de cada 3, 2 são mortos, né? Assassinados, né? Então... Tô brincando, até hoje só mataram um, né, Paulo? Até hoje só mataram um, toda a história da... claro, isso aí acontece. Mas, na verdade, assim, pensando bem... Não precisa ser oficial de justiça para ser morto, né? Basta a gente andar na rua, né? Claro, professor de português, a pessoa diz assim, não, tu diz assim, isso aí tá errado, não fala problema, né? A pessoa, pá, dá um tiro em ti. Hoje em dia a coisa tá assim, né? Então, na verdade, eu quero dizer para você o seguinte, que a língua portuguesa é a matéria mais importante do concurso. Paulo Marques que se ferra, entendeu? Porque é azar dele, mas português, sem o português, vocês não vão conseguir passar. Não vão, gente. A língua portuguesa realmente é o básico dentro de qualquer concurso. Qualquer um, 99,9% dos concursos tem português, certo? Português é a única certeza da vida em termos de concurso, certo? Agora, para o oficial de justiça, mais ainda. Porque o peso é muito grande da prova de português. E sim, se a banca confirmada for a FAURGS, e parece que vai ser, porque o Tribunal de Justiça, desde que a Conesul deu aquele probleminha, né? Probleminha leve, assim, tipo, vender prova e tal. Desde que deu aquele problema com a Conesul, o Tribunal de Justiça assumiu com a FAURGS, então provavelmente vai ser a FAURGS. A FAURGS, quem já fez uma prova da FAURGS sabe muito bem como é que é. Não é chegar lá, assim, decorei 3, 4 regrinhas e sei tudo. Não é. A coisa é bem mais profunda. É difícil? É difícil, porque se fosse fácil todo mundo passava. Mas não é impossível. Não é impossível, muito pelo contrário. Vocês viram o que a Lara disse. Ela disse, eu fiz, errou uma de português e uma lá, sei lá o que ela errou, que ela informou em legislação, né? Mas vejam,
Pelo fato de ela ter quase gabaritado o português e ter quase gabaritado as outras disciplinas, ter errado 2 questões, ela foi primeira colocada. Mas precisa quase gabaritar para entrar? Claro que não. Se vocês pegarem o pessoal que assumiu as comarcas essa semana, agora que fez a escolha das comarcas, vocês vão ter gente ali que errou 10 questões, errou 8, errou 9. É claro que não pode errar metade da prova, porque daí não tem como. Vai ficar, ou não vai passar ou vai ficar muito distante. Mas não é que assim, eu tenho que gabaritar, senão não vou entrar. Mas a nossa meta é gabaritar. Isso é uma meta que a gente tem. Então a gente tem que ir com essa cabeça de gabaritar, certo? E se a banca não for a FAURGS? Qualquer banca que seja, fácil não vai ser. Porque se fosse fácil, pessoal, todo mundo gabaritava. A gente tem que estudar. Agora, vejam, ela disse, eu estudei quantos meses ela disse? Vocês lembram? Quantos meses ela disse? 4 meses. Não é assim, eu estudo de... Eu trouxe meu filho hoje, meu filho tem 6 anos, depois eu vou mostrar para vocês. Por quê? Porque eu já vou colocá-lo para estudar para oficial de justiça. Porque daqui a 20 anos, pessoal, só começando com 6 anos, né? Mas hoje em dia ainda não é assim, hoje em dia ainda não é. Ainda há condições de estudar 3, 4, 5, 6 meses, 1 ano e chegar nas cabeças lá na história. Ainda há condições de fazer isso, certo? Bom... Mas em se tratando de língua portuguesa, se me acerta aqui com esse negócio aqui, deixa eu ver. Vou me acertar. Em se tratando de língua portuguesa, o que vocês vão ter nesse concurso, tá? A prova de 2014, que foi a FAURGS, tinha lá 30 questões de português. 30, pessoal. Olha, uma prova de 30 questões de português é uma coisa cansativa. Então a gente tem que se preparar para isso também. Ou seja, tem que ter conteúdo, mas tem que se preparar fisicamente. O corpo, preparar o corpo para responder a 30 questões de português, porque depois vem 40 de legislação e depois vem mais 10 de informática. São 80 questões ao todo. Mas vejam que português é quase metade da prova. É muita coisa. Então, não dá para achar que é uma brincadeira. Bom, qual é o peso disso? É imenso. Porque sendo 30 questões e sendo eliminatório e classificatório, ao mesmo tempo, o peso é grande. Vejam que legislação também é eliminatório e classificatório. E a informática também. Então, tudo ali vale, pessoal. Mas o português tem um número de questões grande. Então, tem que se ligar nisso. Bom, além disso, pessoal, muita gente diz assim, eu ouço as pessoas que não entendem nada de concurso dizer, português só cai em interpretação de texto. É só ler 2, 3 textinhos, se eu ler os G1, ou como o pessoal se informa hoje em dia pelo WhatsApp, né? Não é? O WhatsApp virou enciclopédia, né, gente? Vocês viram que nas eleições que estão ocorrendo agora, a Fundação Getúlio Vargas divulgou que 70% das pessoas decidiram o seu voto com base em informações do WhatsApp. Vamos combinar, né? Vamos combinar, né? É uma coisa, né? Ridículo. E a gente ouve muito isso. Só cai interpretação de textos. Não é verdade. Então eu fiz um levantamento para vocês da última prova. Não quer dizer, obviamente, que vai ser igual agora. Não quer dizer. Essas coisas, elas mudam. Mas a FAURGS, ela tem uma certa regularidade. Quer dizer que aquilo que aconteceu na prova de 2014 vai ser muito parecido de novo no próximo concurso. Quando é que vai ser o próximo concurso? O Paulo Marques falou para vocês no começo lá do nosso OJD. Quando eu tive a ideia do OJD lá, 45 dias atrás, e falei para o pessoal do CETEC aqui para eles fazerem um OJD, eu disse, a gente tem que fazer o OJD para dar informações, porque as pessoas não têm informação nenhuma. É uma coisa completamente perdida. O pessoal, mas é nível superior. Não é. Mas o concurso agora é só para quem é da área do direito. Não é. As pessoas falam um monte de bobagens, né? Então, a gente, para ter esclarecimento sobre o concurso, precisa de ter essas palestras, essas coisas assim que vão ajudar vocês. E aí, vocês olhando quantas questões caíram na última prova, vocês vão perceber que esse negócio de que só cai interpretação de texto é balela. Não é verdade. Olha lá, 30 questões. Quantas de interpretação de texto e semântica? O que é semântica, gente? Semântica é significado de palavras e tal. 6 questões das 30. Quer dizer que a maioria das questões são de interpretação de textos? Não. Quer dizer que não precisa estudar interpretação de texto? Claro que precisa. Como é que a gente estuda interpretação de textos? Fazendo questões. Porque o texto a gente não sabe qual é que vai cair. Na verdade eu sei, mas não posso dizer porque é antiético. Mas posso vender o gabarito. Quanto, professor? É no dia da prova de conversa, tá? Mais cedo um pouquinho. Mas vejam,
A gente não sabe quais são os textos que vão cair lá, mas não adiantaria saber o texto. Porque a gente tem que saber o que é interpretar. Como é que a gente aprende a interpretar? Interpretando. Como é que você aprende a andar de bicicleta? Andando. Eu posso chegar aqui e dar uma imensa aula para vocês de como andar de bicicleta. Olha, tu sobe lá, senta no selim lá, né? Põe os pés nos pedais, te equilibra e vai. Legal, pega a bicicleta e se esborracha no chão. Ela não é? Se arrebenta. Por quê? Porque se aprende a andar de bicicleta andando de bicicleta. Como é que se aprende interpretação de textos? Fazendo questões de interpretação de texto. Depois eu vou dar para vocês o meu número de WhatsApp, que eu tenho os grupos de oficial de justiça e tal, que eu tenho um material de 700 e poucas questões anteriores da FAURGS. É um material que eu elaborei alguns anos atrás. Eu fui até a FAURGS, na época que a FAURGS não punha no site as suas provas. Eu fui até, porque eu fui aluno da URGS, né? Então eu conhecia o pessoal lá, fui até a FAURGS, comprei as provas anteriores, tirei xerox, comprei, redigitei aquela poioca toda, né? E fiz esse material. São 2 arquivos com 700 e poucas questões. São questões anteriores ao acordo ortográfico. Então a parte de acentuação e hífen não é muito aproveitável, porque mudou. O resto é tudo aproveitável. Então das 750 questões que tem lá, dá para aproveitar 720 questões. Esse material eu dou gratuitamente, aí em troca de... Gratuitamente também não, né? Em troca de vinho, né? Em troca de... Pode ser vinho? Paçoca! Adoro paçoca, né? Quindim, né? Mas aí eu ponho lá no WhatsApp e tal, o pessoal depois eu vou dar o número, vocês me adicionam lá e eu dou, tá? Mas veja, como é que se aprende a interpretação? Fazendo questões. Peguem esse material, façam as questões todas, peguem outras provas, eu vou dar um link depois para vocês baixarem outras provas da FAURGS, né? Provas do TJ também, façam isso. Quantas questões de concordância, pessoal? 3. Olha, é um monte. 10% da prova é concordância, verbal e nominal. É muita coisa, tem que saber bem concordância. Referencial, o que é referencial, gente? Aquele negócio assim, o pronome tal retoma a palavra tal. O pronome ele, na linha 15, se refere a João na linha 12. Isso é referencial, tá? Caiu uma questão. Classes de palavras, que caiu foi substantivo, né? Substantivo, adjetivo, artigo, numeral, advérbio, uma questão. Ai, professor, mas só uma questão, pessoal, uma questão muda tudo. É ou não é? Claro que muda. Quer ver quantos vão chamar ao todo de oficiais de justiça? Uns 200 e poucos, né? Fizeram agora essa última chamada, vai ter mais uma, parece. Chamaram, parece que agora 15, parece que vão entrar agora. Ah, já passou de 200. Já passou de 200, né? Tinha sido 187, agora passou de 200 já, né? Então vamos dizer que chamem até o 215, vamos dizer, tá? 215. O último chamado, o último nomeado, 215. Pensem no 216. Pensem nessa pessoa. É uma pessoa que fica ali até o último dia esperando, pessoal. Esperando que alguém morra na freeway. Ela é, né? Porque nessa outra pessoa quer o mal dos outros, né? Tipo assim, eu espero. Sabe quando tem feriadão que dizem assim, acidente, tu pensa assim, é um concurseiro. E é dos bons. Que o pessoal anda vingativo, você sabe, né? O pessoal anda vingativo, né? Para vocês não chegarem a esse ponto, pessoal, pensem no seguinte, o 216 não vai entrar. Estou chutando um número aqui, tá? Não sei, tá? Não vai entrar. E ele não vai entrar por quantas questões? Uma. Se ele tivesse acertado uma questão a mais, ele seria nomeado. Então, assim, não desprezem nada. Esse negócio assim, ai, mas é um monte de conteúdo só para uma questão. Gente, isso é uma bobagem. Em concurso vale tudo. Vale uma, vale em 2, vale em 10. Tudo vale, entenderam? Então, uma questão de classe de palavras vale. Uma questão de pontuação, o que, aliás, é surpreendente, que geralmente caem mais, mas dessa vez foi só uma. Sintaxe simples, sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, adjunto nominal, aquela coisa maravilhosa, assim, de a gente pensar num sábado à noite, né? Tu não tem nada para fazer, começa a pensar, qual é a diferença entre complemento nominal e adjunta nominal? Que legal, né, pessoal, isso, né? A pessoa chega a ter pesadelo. Isso caíram 2 questões. Sintaxe composta, aquela parte de nexos, oração subordinada, coordenada, caíram 3 questões. Equivalência e transformação de estruturas, discurso direto e indireto, a frase tal equivale à frase tal, caíram 3 questões. Funções do quê? Que pronome relativo? Que conjunção? Função do quê?
Caíram duas, bastante, bastante. Flexão verbal, saber os tempos verbais, 2 questões. A acentuação, olha, que o pessoal diz assim, a acentuação é muito fácil. Não vai cair 2 questões. Caiu mais acentuação do que pontuação. Isso é altamente surpreendente, mas caíram, é assim, né? Por quê? Porque com o acordo ortográfico, muita gente não sabe mais acentuação. É ou não é? Olhando a carinha de vocês, a maioria aqui é velho. Assume. Assume que tu é velho. Aí, professor, eu tenho só 20 e poucos, é velho. Quando alguém te chama de tia, passou a ser velho. Né? Você está na rua caminhando assim, passa uma gurizada, deixa a tia passar. Deu, já é velho. Naquele momento, tu envelheceu. Entendeu? Até ali tu era jovem. Aí tu tá passando na rua, as crianças dizem, ai, a tia vai passar, deu. Entendeu? Ali tu envelheceu 17 anos, naquele momento. Né? Pois é, então, nós que somos daquela geração, aprendemos as regras de acentuação de um jeito. Vocês se lembram quando estreia tinha acento? Lembram? Ó, quem faz assim com a cabeça é velho. Né? Tem gente que diz, eu não, mentira. Mentira porque tu sabe que estreia tinha acento, que ideia tinha acento. É ou não é? Tinha. Caiu. Voo não tinha acento. Né? Enjoo não tinha acento. Caiu. Com o acordo ortográfico essas coisas mudaram. Por isso que tem caído tanta acentuação. Para pegar o pessoal que está preso àquela época ainda. Sabe? Ai, era tão bom disco de vinil. Bem legal, né? Só que não cai mais hoje em dia, né? Bom, crase. 2 questões de crase. Geralmente lacuna, né, gente? Deixa lacuna no texto. E põe lá o A com crase, A com H, A sem H, etc. Vozes verbais. Voz ativa, voz passiva. 1 questão. E formação de palavras, sufixo, prefixo, aquele negócio. 1 questão. Ah, mas o senhor deu mais de 30. É porque teve uma questão ali que envolveu mais de um assunto. Teve uma questão que por isso deu mais de 30, tá? Mas foram 30 questões distribuídas dessa maneira aí. Ou seja, não sei se vocês estão percebendo que cai todo o conteúdo. Cai tudo. Porque o pessoal diz assim, professor, o que mais cai na prova oficial de justiça? Eu digo tudo. Em português cai tudo, não tem esse negócio de mais cai. Vai cair tudo, tem que saber tudo. Bom, caindo tudo, como é que a gente estuda? Vamos lá. Primeira coisa, provas anteriores. Ah, esse é um baita de um link. O pessoal que está fazendo, o pessoal que está presente aqui hoje no OJD, tem aí escrito e tal, o pessoal que está assistindo pelo Facebook. Tem gente assistindo pelo Facebook, não sei se você sabe. Estou mostrando a cara de vocês tudo, né? O pessoal que veio meio desarrumado aí agora já sabe, né? Se ferrou, né? O pessoal que não pôs perfume, aquela coisa, né? Então, o pessoal que está assistindo pelo Facebook pode copiar. Ah, eu não sei copiar, é muito comprido. Sou preguiçoso. Põe no Google. Provas realizadas TJ. Já abre o site lá com um monte de provas. No site da FAURGS, também eles disponibilizam provas. Tem provas lá, Prefeitura de Alvorada, não sei o que, não sei o que. Tem lá, um monte, tá? Além disso, como é que vocês devem estudar a língua portuguesa? Português vocês devem estudar numa determinada ordem. Assim como a gente constrói uma casa a partir dos alicerces, e não a partir do telhado, porque é impossível, a gente estuda português a partir do alicerce. Então tu começa estudando português lá da base, para depois chegar até a parte mais complexa, que é pontuação, etc. Então, começa por onde? Sistema ortográfico vigente. O que é isso? Hífen, acentuação, uso de letras, porquês. Professor, eu li o edital e não dizia porquês, eu acho que não vai cair. Cai! É ortografia, cai. Pessoal, partam do princípio que cai tudo. Na prova de português cai chinês, entendeu? Cai tudo. Tem que saber tudo. Então não tem esse negócio de não cai, cai tudo, tá? Fonologia. A FAURG sempre gosta de pôr questão de fonologia. No último concurso não caiu, mas nas outras provas sempre cai. Então tem que saber relação entre fonemas e grafias e tal. Depois começa a estudar morfologia. O que é morfologia? Classes de palavras, flexão verbal, ou seja, indicativo, subjuntivo, etc. Vozes verbais e formação de palavras. Na sequência, o assunto mais importante do português, a sintaxe. Sintaxe do período simples. Especialmente, sujeito, objeto direto, objeto indireto. Vai nessa sequência aí. E o período composto, que é oração coordenada, oração subordinada, etc. Depois a morfossintaxe, regência, crase, funções do que, colocação dos pronomes, tudo isso também aparece. Pontuação é um dos últimos assuntos que vocês têm que estudar.
Porque para saber pontuação tem que saber sintaxe do período simples antes. E depois equivalência, transformação de estruturas, que é essa história de discurso direto, discurso indireto e tal. Tem que saber isso aí também, isso é a matéria da prova também. Gente, estudem nessa ordem. Por que vocês devem estudar nessa ordem? Porque é uma ordem lógica. É uma ordem de pré-requisito. Uma coisa leva a outra. Não adianta querer estudar pontuação primeiro, porque ela é o final da história lá. Tem que começar por outro assunto. Bom, além disso, gente, que outras maneiras vocês devem, outros métodos, vocês devem utilizar para estudar português? Resolver essas questões da organizadora, que provavelmente vai ser a FAURGS, é fundamental. Só que às vezes, a pessoa pega aquela prova inteira, assim, tipo, 30 questões, e tem preguiça de fazer aquilo inteiro, né? O ideal é fazer a prova inteira, mas a pessoa tem a prova inteira na frente e não tem todo o conteúdo ainda, porque recém está estudando. Mas também pode utilizar o tal do WhatsApp, que é utilizado por um monte de porcaria, mas pode ser usado para estudar. O WhatsApp pode ser usado para estudar. Eu, por exemplo, tenho 2 grupos cheinhos de pessoas estudando para oficial de justiça, em que todos os dias eu ponho 2 a 3 questões, comento as questões, o pessoal pergunta, eu respondo, é assim, o gabarito é esse, etc, etc. Dá para usar o WhatsApp para isso. Então, quem quiser entrar no grupo, tem o meu número ali, é só me chamar lá, que eu ponho o link lá e adiciono. No Facebook existem também grupos. Mas assim, gente, tem que entrar em grupos que sejam sérios, certo? Ou seja, grupo em que o pessoal está focado em estudar para o concurso. Nos meus grupos, por exemplo, do WhatsApp, eu não deixo que ponham outras coisas. Agora, com a história das eleições, volta e meia tem um que quer pôr coisa lá. Porque eu não sei quem é isso. Eu digo, aqui não pode. Vai discutir política lá na tua casa. Aqui é estudo para o concurso. Não deixo. Então, se vocês forem entrar em grupos de WhatsApp, em grupos de Facebook, etc., entram em grupos sérios, que estão ali para estudar mesmo, certo? Que não fiquem de baboseira. Porque isso também, se a pessoa começa a viajar muito em outros assuntos, tira o foco. Veja o que a Lara disse. Ela disse, eu saí das redes sociais. Ela não disse? Saí das redes sociais. Eu diria para vocês saírem. Só não vou dizer para vocês saírem, porque ainda a gente pode usar redes sociais para estudar. Dá para usar. Dá para usar o Facebook para estudar? Dá. Dá para usar o WhatsApp para estudar? Dá. É só estar no local certo. Agora, ficar lá zapeando lá, que legal esse cachorrinho. Tá perdendo teu tempo, meu filho. Tem alguém estudando naquele momento. E tu não vai entrar, ele vai. Então pensa nisso. Pensa que é possível. É possível desde que tenha foco. Tem que ter o foco. Eu vou conseguir, sim. Eu vou gabaritar português? Vou. Com a ajuda do CETEC, com a ajuda do professor Pollux, eu vou gabaritar português. Mas para isso eu tenho que olhar adiante e vamos lá. Porque agora, pessoal, não é mais como no ano passado. Que as pessoas dizem assim, esse concurso aí é para 2019. Tem tempo ainda. Falta 1 ano. Faltam 2 anos. Não é mais isso aí, pessoal. Agora é assim, 3 a 4 meses, no máximo 5, a prova está batendo aí. Então, não deixa para a última hora. Porque realmente consegue passar com 4 meses, a Lara disse, consegue. Mas já agora, daqui até a prova, vão ser cerca de 4 meses. De 4 a 5 meses. Então agora é o momento final mesmo. Pessoal que vai fazer o presencial aqui, não falte a aula. Venha a aula. Eu sei, vai chegar o verão. Pessoal assistindo aula, o povo indo para a praia, a RBS mostrando a tranqueira na freeway, e tu aqui estudando. Azar o deles. Eles vão lá para a praia, pessoal, para fazer o quê? A costela horrorosa, né? Salsichão, feio, né? Vocês, como oficiais de justiça, vão comer o quê? Picanha, pessoal. Maminha. Aí o pessoal está bebendo skin. Tu vai beber Eisenbahn, sabe? Põe na tua cabeça isso. É um tempinho de esforço para depois tu conseguir uma coisa bem melhor para a tua vida. E bom, no português, eu vou estar aqui para ajudar vocês. A ideia é exatamente essa, que vocês gabaritem. Se vão gabaritar ou não, vai depender do dia. Mas a ideia, o objetivo, a meta é esse. Eu, o Rodrigo, o Paulo, a Cristina, todos os professores aqui do curso, vamos estar aqui para isso, para levar vocês a gabaritarem. Ok? Espero ter ajudado vocês, assim, mostrar o que vai cair em português, como vai ser. Nós vemos onde? Nas aulas, né, pessoal? E também na internet. Vocês têm alguma pergunta que eu possa ajudar? Vai ter um curso só de português de verão. Agora em janeiro e fevereiro
vai ter um curso que vai ser só de português aí, tá? Eu vou dar português, obviamente, dentro das turmas de oficiais de justiça, mas de repente a pessoa diz assim, mas eu não consigo vir todos os dias da semana, ou eu não posso final de semana porque eu tenho 3 filhos, 5 cachorros e 9 gatos, sei lá, né? Bom, aí vai ter o curso só de português de e tem o EAD, né, pessoal? O EAD, hoje em dia, né, o pessoal estuda, o pessoal do presencial aqui ganha o EAD, não é à toa. Por quê? Para reforçar. Vem a aula, não entendi direito. Vai lá e assiste outra vez pelo EAD. Mais alguma pergunta? Olha aí, ó. eu não disse que eu já ia vestir o Pedro já para ser oficial de justiça? Dá oi, Pedro, dá oi. Esse aqui é Pedro, filho do Pollux, certo? E esse aqui é o Roberto, filho do Paulo Marques. Vamos combinar o seguinte, nesse caso aqui é dispensável o DNA, né, pessoal? Olha a cara do... Vem, Gabriel, vem, Pedro, vem. Ele lá é o Gabriel, e o outro que está escondido ali, ó, é o Pedro, que é o filho do Fabiano. Certo? Que é meu neto. Então, se nós que eu tenho neto e filhos, mais ou menos da mesma idade. Esses aqui são da segunda... O Pedro já pôs até o jaleco, já falei para vocês que ele estava estudando já, né? Eu disse, esses dias agora, eu estava em Portugal e aí a mãe dele mandou uma foto dele, ele assistindo a minha videoaula de acentuação, assim, tipo, entendendo tudo, sabe? Uma coisa desse tipo, nesse nível aí. Né, Pedrinho? Né? Hoje de manhã ele falou assim, pai, o que vai ter lá? Eu digo, não, vai ter uma aula, não sei o quê. Tá, mas o pessoal quer que eu vá lá? Sim, o pessoal quer. O pessoal gosta de mim, né? Porque eu ponho as fotos dele na internet, né? Ele falou assim, tu põe as minhas fotos só para ganhar like. Eu digo isso mesmo. Só para ganhar like. Claro. Agora o Paulo vai falar, e assim, eu não quis me demorar muito na parte de português, porque tem uma coisa mais importante do que tudo que nós estamos falando aqui, que é a comida depois, né? Então... Fique à vontade. Depois nós retomamos, vamos chamar vocês pela sineta ali, a nossa atividade. Estará aqui o professor Rodrigo Schaefer, com informática, o magnífico Rodrigo, e depois no final eu também tenho uma partezinha da minha matéria que eu quero passar para vocês, a facilidade de acertar as questões de língua portuguesa do Pollux, né? Certo? Não através da legislação, mas conciliando tudo que o Pollux fala em matéria de legislação, matéria de português, dá para aplicar na legislação sim, certo? Quando tu começa a se organizar, certo, gente? Muito obrigado até agora e vamos para lá então. Obrigado.